Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês e vai ser um prazer ter você lá comigo. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. O título do sonho é O Sonho de Desligar as Máquinas, com Sherry Goof e Dana Coverstone. O link do vídeo original eu vou deixar na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Ele diz: vou trabalhar em um sonho que tive semana passada, dia 9 a 12 de março. Aconteceu ao longo de várias noites, mas eu realmente acredito que Deus está chamando a igreja para orar mais e mais. E os sonhos que eu tenho tido, eu acredito que são iniciativas de Deus para trazer a igreja para acordar e trazer a igreja para orar e se prepararem. Enquanto você assiste isso, o mundo está em guerra. Pode não ser o mundo todo ainda, mas provavelmente será em breve, porque as coisas que estamos vendo, sabemos que haverá um ataque a Israel. Também sabemos que as coisas estão diminuindo e acabando nas lojas e o custo das coisas está subindo. Então, enquanto dizemos isso, dizemos como avisos, dizemos como lembretes de que Deus fala com o seu povo. Hoje Ele fala com o seu povo e está tentando fazer a igreja acordar. Então eu chamarei esse sonho de parar as máquinas, parar a máquina, The Shutting Down the Machine Dream. Eu vou ler para vocês e quando terminar a Sherry Goof vai dar a interpretação dela e depois eu quero fazer um comentário importante. Vamos lá. O sonho começou com uma máquina pesada girando em círculo no que parecia ser um enorme prédio comercial. Era muito parecido com um pneu de bicicleta grande, com raios que estavam girando muito rápido e foi construído solidamente. Era um equipamento pesado de qualidade comercial. O equipamento era ameaçador, grande e enganchado a uma chaminé que estava soprando uma fumaça preta e espessa no céu, acima do prédio. A fumaça estava girando sobre os Estados Unidos quase como se estivesse viva. Parecia que estava se movendo como se estivesse respirando e se movendo e pulsando. A máquina estava girando a uma velocidade muito alta e tinha faíscas de eletricidade e pequenas chamas saindo. Em vários momentos estava zumbindo alto e parecia um motor a jato. Você já esteve em um jato quando eles param na pista e se preparam para decolar? Eles começam a dar corda naqueles motores. Era o que parecia o tempo todo. Como quando você está na pista e o piloto pega a velocidade para decolar. Então eu vi uma pessoa com um machado grande, estava correndo em direção a esta máquina e tentou acertar o círculo na parte inferior, no meio que estava girando. E ele foi imediatamente jogado cerca de 20 pés para trás e o machado em sua mão foi lançado ainda mais longe. Então, do outro lado da roda que estava girando, veio uma mulher e ela correu em direção à máquina da mesma forma, com o mesmo tipo de machado. E ela atingiu aquela coisa bem no meio, no fundo, e ela também foi jogada para trás. O machado foi jogado de suas mãos. Agora, tanto o homem quanto a mulher ficaram no chão, gemendo. Quase como se estivesse acontecido um acidente de carro. Eles estavam tentando se levantar e estavam se machucando e segurando seus quadris e seus braços. E apenas olhando a cabeça deles, coisas assim, como se tivessem sido espancados. Quando foram derrubados daquela máquina. Então, o homem que eu vejo tantas vezes caminhou até a máquina de fiação e, enquanto a fiação continuou, ela não parou, ele falou e disse: você tem que trabalhar em conjunto, como eu disse antes, e você precisa de mais pessoas para atacar o que a escuridão está produzindo.
E a cena não mudou, e eu estava olhando para os Estados Unidos e vendo a fumaça começar a ficar uniforme, mais rápido, com ventos semelhantes a tornados que batiam na superfície. Então essa coisa estava se movendo e se agitando. Se alguma vez houvesse uma imagem do que eles dizem de aquecimento global, teria sido neste sentido. E eu não sou um grande crente no aquecimento global. O ponto é que estava caótico, era horrível, era mau e feio. Então vi alguns pequenos incêndios que estavam a começar no centro-oeste, e alguns foram mais fortes que outros, e outros foram mais fracos. Mas algum desses incêndios que eu vi no meio dos Estados Unidos, e também vi na costa oeste e na costa leste, mas os que vi no meio oeste começaram a queimar através das nuvens. Eles ficaram mais brilhantes e mais fortes. Aqueles incêndios começaram a empurrar através daquela fumaça escura e espessa, e parecia queimar um buraco através dela. Então a chama estava acima da nuvem, e então de repente o fogo começava a queimar acima da fumaça, e a empurrava longe da área onde o fogo estava, em diferentes lugares ao redor da nação. O fogo estava queimando através da fumaça, alcançando acima dele e dissipando aquela fumaça, literalmente empurrando para trás. Pareciam mãos, e eu disse: mas o fogo estava em brasa, havia chamas azuis saindo do centro, e elas estavam crescendo e ficando maiores no chão. E as chamas às vezes pareciam literalmente mãos que estavam empurrando a fumaça para trás, empurrando e segurando aquelas nuvens escuras. E esses fogos estavam irrompendo, então. Não era todo o país que estava coberto, mas havia incêndios principalmente no centro-oeste. E áreas maiores na costa das cidades maiores. E eu estava de volta ao armazém. Agora estava cheio de pessoas que estavam todas segurando machados. E todos também estavam olhando para o círculo no centro e se movendo lenta e metodicamente em direção a ele. De ambos os lados eram centenas de pessoas com machados na mão e dando um passo de cada vez. Seu foco e sua fé estavam completamente no que eles estavam caminhando, que era o centro do fundo daquele círculo giratório. Eles caminhavam lentamente em direção e paravam cerca de 1,5 metros de ambos os lados e levantaram seu eixo e eles gritaram uma palavra. E quando eles gritaram aquela palavra mundial, era como se fosse a palavra agora, mas eles disseram assim, agora! E saiu bem alto e barulhento, para que todos pudessem ouvir. Era uma voz alta, ao mesmo tempo que gritavam, agora, o homem que eu vejo de pé, que eu sempre vejo, estava atrás daquele grupo de pessoas. E ele murmurou a palavra, ao mesmo tempo. Ele cortou a mesma palavra agora, enquanto eles gritavam. Me veio a imagem daquela parede de Jericó na minha cabeça, quando eles gritaram. De cada lado, com a fúria dos seus machados, eles atacaram esta roca e cada um deles atingiu a fundação com os seus machados. Eles não puxaram o machado, eles deixaram ele lá preso no fundo da raiz. Foi um guincho alto. Quando o eixo mordeu a máquina, ela parou de girar. Mas o poder ainda estava tentando girar, mas as pessoas seguravam os seus machados no lugar. Você podia ver a tensão deles, se esforçando contra o poder desta máquina. Eles se mantiveram firmes e um som doentio começou a pulsar através do prédio onde estava alojado. Então todo o prédio começou a pulsar, tudo estava tremendo. Parecia no sonho que o chão estava tremendo. Eles estavam tentando parar a pressão desta máquina que estava indo, então as pessoas ocupavam as suas posições. Estavam ensanguentadas, suando, e obviamente tensas, mas permaneciam no lugar, encorajando uns aos outros, para permanecer fortes. E eu os ouvi citar juntos o Salmo 144:1. Eles gritavam, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Eles estavam gritando isso juntos. E a máquina começou a gemer mais alto e tremer. E as pessoas mantiveram suas posições, embora estivessem lutando contra eles. Finalmente, este pedaço do topo do círculo se estilhaçou e a máquina parou todos os movimentos e vibrações. E começou a queimar, e a fábrica começou a fechar todas as portas.
e foram abertas do lado de fora do prédio. As pessoas saíram com seus machados, mas eles estavam sendo liderados pelo homem que os levou para fora. O homem apontou para a distância e ele disse: você não vai parar todo o mal, mas junto vocês podem derrubar mais. Foquem nas orações em unidade. É mais importante agora na América do que nunca. Depende de você. Então, encontre motivação. Depende de você. Então, encontre motivação e ataque a raiz juntos. Lembre-se que esse mal vai revidar, mas eu estou com você e em você. Eu sou maior do que você, mais do que você sabe. Então, ele apontou novamente e uma cidade ao longe. Você pode ver as luzes, você pode ver a escuridão. E ele disse: ataquem juntos e apontem para a raiz. Então eu tive este sonho durante vários dias e tive a certeza de que estava falando sobre a oração nas igrejas em unidade. A Sherry dê a sua interpretação. Agora ela vai interpretar o sonho. Este sonho parece que o homem está interpretando ele bem claramente no final. Mas houveram algumas perguntas que eu tinha quando eu olhei para o sonho. O que significa esta roda? E por que eles estão tentando fazê-la não funcionar? A roda é um sistema que está em movimento. E o sistema é feito pelo homem porque é uma coisa mecânica, não é algo do espírito. O oposto de Ezequiel, quando tem aquela roda girando espiritualmente, aqui nós vemos que é algo feito pelo homem, é uma fundação pecaminosa. Então eles estão tentando pará-la. E isso os derruba. Mesmo eles tendo a palavra de Deus, a vontade, a ferocidade, eles estão dispostos a ir direto contra esta coisa, mas mesmo assim eles são derrubados. Isso porque há algo que eles não entendem muito bem, que precisam entender. Nós somos muito individualistas como nações, nós pensamos independentemente. E ficar contra o homem ou o sistema, ou seja lá o que for, para que possamos ter os nossos direitos individuais. Mas a palavra de Deus diz que gostaria que nós fôssemos como um, assim como eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito. E ele diz: eu quero que vocês sejam um conosco também. E que sejam um com o próximo. A Bíblia diz que você passa da morte para a vida quando você ama o seu irmão. Fala sobre a igreja ser o corpo de Cristo, como cada membro sendo particularmente sabendo a sua função. Vocês precisam estar unidos, precisam estar juntos. E como ter esta unidade? A unidade está em manter o foco naquele que tem a resposta. E eu amo quando todos gritam juntos. As pessoas que gritam now, que gritam agora, todos juntos, eles estão ouvindo a voz do Pai, que disse a eles: venham juntos, façam isso juntos. E eles tiveram a motivação e estão fazendo isso. Mas enquanto eles estão fazendo isso juntos, o homem está fazendo junto com eles, ao mesmo tempo falando agora também. O Dana Conversão diz: deixa eu dizer uma coisa rapidinho. O que eu vejo quando eles estavam todos juntos, eles não estavam olhando um para o outro. Eles estavam todos olhando para a fonte, para onde eles iam atacar. E quando eles disseram, now, agora, eles não olharam um para o outro. Eles olharam para aonde eles iriam. E a Sherry diz: isso é muito bom, isso é muito legal. É como se eles estivessem focados e liderados pelo Espírito Santo, todos juntos. Como se Deus estivesse falando no Espírito para com eles. Quando eu tenho a voz no meu Espírito, eu tenho a voz de Deus falando comigo, se eu prestar atenção. Essas pessoas se prepararam para a guerra com o Senhor, reconhecendo a voz de Deus nos seus espíritos, passando tempo com Deus. Ele ensina nas Escrituras, guerrear com as minhas mãos e lutar com os meus dedos, sendo que os dedos são individuais, mas eles lutam juntos e se tornam a mão. Então, esse é o propósito de todos juntos, unidos, lutando pela mesma coisa que o Espírito está pedindo. Então, ele está dizendo que Deus nos ensina como lutar, e não parece da mesma forma que o homem tem da ideia de uma guerra. A próxima coisa que me chamou a atenção foi que a roda é muito evidente e óbvia. Gira e é poderosa, dispara faíscas e chamas e produz fumaça na atmosfera, e então isso se torna um problema. Algo que escurece o nosso mundo, que polui espiritualmente.
Então, essa escuridão espiritual vem desta máquina. E então eles batem na base dela, ao invés de bater na parte que está se movendo, que seria o mais óbvio, pois é visível. Então eu pensei, o que é esta fundação? A fundação da igreja é Cristo, a verdade, a salvação. Então a fundação desta máquina é a mentira do inimigo, é a destruição, é aquilo que quer matar a alma do homem. É alguém que mata a carne. Ele diz para não temer aquele que pode matar o seu corpo. Você deve temer aquele que pode te lançar no inferno. Então, o que está causando tudo isso é o pecado. O pecado é a separação de Deus, fazendo as coisas do seu próprio jeito. Então, é isso que precisa acabar. Nós queremos lutar uns contra os outros. Como com a história de Elias, Deus falava com ele direcionava o rei para as batalhas. Então, o inimigo tentou matá-lo. E quando o inimigo vem até ele para tentar matá-lo, o seu servo está preocupado, então ele diz: por que você está com medo? Você não sabe que aquele que está conosco é maior do que aquele que estão contra nós? E então eles são feridos, os inimigos, de cegueira, e ele leva-os até o rei. E o rei diz o que deve fazer com eles: matá-los. E Elias diz não, alimente-os e mande-os embora. E assim ele os alimenta e manda-os embora. E o inimigo nunca mais volta. Porque a maneira de Deus fazer as coisas são diferentes da maneira carnal de fazer as coisas. O amor é o maior poder, muito maior do que uma espada. Então, quando todos eles estão juntos, com aquele machado segurando fortes, eles estão indo contra a mentira, todos juntos e unidos em oração, eles conseguem quebrar aquilo. Eles quebraram principados e potestades espirituais. Eles quebraram na base, eles quebraram não aquilo que estava girando visualmente, mas aquilo que estava por detrás, que é a parte espiritual do maligno. Nós fazemos isso através do arrependimento. Quando nos arrependemos do pecado, o inimigo não tem mais poder. Então eles quebram aquele ciclo do inimigo através da quebra do pecado. Então as portas se abrem, as pessoas saem com seus machados. Então eles são liberados para fora, e o homem que você sempre vê diz: vocês não conseguirão fazer isso sozinhos, mas juntos conseguirão. Querendo dizer que a batalha não vai acabar, mas que precisam estar unidos. Uma casa dividida não pode prevalecer. Deus é unidade, então... E eles têm que encontrar uma motivação para ouvir a voz de Deus. Se você não tem essa motivação, você precisa pedir a Deus que Ele traga essa motivação, para que você queira ouvir a voz de Deus todos os dias. Ele diz que Ele é maior do que nós e está conosco. Precisamos reconhecer a autoridade de Deus em nós e a grandeza que Deus tem para lutarmos esta batalha. Porque se Deus está em nós, é Ele quem trabalha através de nós. Precisamos assumir este poder e não deixá-lo ir. É um sonho para dizer: encoraje-se e erga-se para a batalha. Então, Dana Coverstone comenta que ele acha que a igreja tem tido muitos acusadores, até contra ele, contra Sherry. Então, ele acha que nós precisamos orar pelos nossos acusadores. Você nunca vai me ouvir falando: vá atrás dessas pessoas, vai se vingar. Não, você vai me ouvir dizendo: vamos orar por ele, por aquele, por essa situação ou por aquela outra situação. Então eu quero chamar a igreja para esta unidade, eu quero chamar a igreja para esta postura de oração, para que os pastores se unam, independente das diferenças. Então é isso, queridos. Ficamos por aqui, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.